Lei 12. Use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a sua vítima. Bloco 1. Você já reparou como é fácil desconfiar de alguém que tenta te agradar o tempo todo, mas como a nossa guarda cai no segundo em que essa mesma pessoa faz um gesto de honestidade brutal? A maioria das pessoas acredita que o jogo do poder e da influência é feito de mentiras constantes, manipulação agressiva e falsidade descarada. Mas a verdade é que mentir o tempo todo é uma estratégia amadora. Mentiras contínuas criam rasteiros, geram desconfiança e ligam um sinal de alarme de qualquer pessoa minimamente inteligente. E se eu te disser que os maiores estrategistas da história raramente usam a falsidade pura? O verdadeiro segredo dos mestres da persuasão é o uso cirúrgico da honestidade e da generosidade seletivas. Um único ato genuíno de integridade, um presente inesperado ou uma confissão surpreendente funciona como um anestésico mental. Ele neutraliza o ceticismo até das pessoas mais desconfiadas e cínicas do mundo. É o clássico efeito do cavalo de Troia. Você entrega um presente lindo, nobre e irresistível na porta do seu adversário, e enquanto ele comemora sua generosidade, você já está do lado de dentro da fortaleza dele. Se você escutar este conteúdo até o final, vai aprender a técnica exata do dar para tomar. Você vai entender como criar uma blindagem moral para sua imagem, como desarmar pessoas difíceis sem entrar em confronto e como usar pequenos gestos calculados para obter grandes concessões no seu trabalho e nas suas relações. Para você ver como esse mecanismo funciona até com as mentes mais perigosas do planeta, deixe-me te contar uma história inacreditável. Na década de 20, um dos maiores e mais perigosos chefes da máfia de todos os tempos dominava a cidade de Chicago. Ele era um homem extremamente cínico, paranoico e acostumado a traições diárias. Se você pisasse fora da linha com ele, o resultado era um só. Certo dia, um vigarista brilhante e extremamente audacioso bateu à porta desse chefe mafioso. Ele apresentou uma proposta irrecusável de investimento financeiro e pediu $50.000 em dinheiro vivo para dobrar o capital em 2 meses. O chefe mafioso, farejando algo estranho, entregou o dinheiro, mas deixou claro com o olhar o que aconteceria se aquele homem sumisse. O vigarista pegou as notas e não fez absolutamente nada. Ele não investiu o dinheiro. Não gastou um único centavo. Apenas guardou o montante em um cofre forte e esperou o tempo passar. 2 meses depois, ele voltou ao escritório do mafioso. Com uma fisionomia abatida e um tom de voz humildemente derrotado, ele colocou a maleta sobre a mesa, abriu o zíper e disse: "Senhor, o meu plano falhou completamente. O negócio deu errado e eu não consegui gerar o lucro que prometi. Por isso, estou devolvendo cada centavo do seu dinheiro intacto. Peço 1000 desculpas pelo seu tempo perdido." O chefe da máfia ficou completamente chocado. Naquele ambiente brutal em que ele vivia, onde todos tentavam roubá-lo ou enganá-lo, aparecer um homem que devolvia $50.000 intactos por pura integridade era algo fora da realidade. A guarda do mafioso desabou instantaneamente. Ele olhou para aquele homem e concluiu: "Este é o cara mais honesto que eu já vi na minha vida." E o que o mafioso fez? Puxou a carteira e deu, do próprio bolso, $5.000 de presente para o vigarista, como recompensa pela sua honestidade exemplar. Sabe qual era a grande sacada? O vigarista nunca quis investir o dinheiro inicial. O objetivo dele desde o primeiro segundo era exatamente obter aqueles $5.000 limpos. Ele usou a honestidade seletiva como uma isca irresistível para anestesiar a mente de um dos homens mais perigosos do mundo. Percebe a força dessa estratégia? Quando você entrega algo de alto valor moral no primeiro contato, seja uma verdade incômoda, um favor não solicitado ou uma devolução justa, o cérebro da outra pessoa cria uma marcação imediata sobre quem você é. Ela passa a te enxergar como alguém íntegro e confiável. E a partir desse momento, ela para de analisar seus movimentos futuros com desconfiança. Quer outro exemplo? Só que no campo militar e político. Um antigo imperador queria invadir e anexar um reino vizinho sem precisar travar uma guerra sangrenta e desgastante. Ele sabia que o rei vizinho estava em alerta máximo com suas defesas de fronteira. Em vez de marchar com seus exércitos, o imperador usou a generosidade seletiva. Primeiro, deu a mão de sua própria filha em casamento ao rei vizinho, criando um laço de família. Depois, quando um de seus próprios ministros sugeriu em uma reunião interna a invasão daquele reino, o imperador fingiu extrema indignação e mandou executar o ministro em público, alegando que jamais violaria a honra de uma nação irmã. O rei vizinho engoliu a isca com anzol e tudo. Vendo o casamento e a nobreza moral do imperador, ele concluiu que estava 100% seguro.
Desmontou as guardas de fronteira e relaxou os exércitos. Pouquíssimo tempo depois, as tropas do imperador marcharam sobre o território e anexaram o reino sem encontrar nenhuma resistência. Tudo se resume a uma regra fundamental da psicologia humana. A mente que está sob ataque direto se fecha, mas a mente que recebe um presente ou um gesto de integridade se abre. Ao longo deste áudio, você vai descobrir como dominar essa ferramenta de forma ética, inteligente e extremamente prática na sua vida. Aperte os cintos, porque no próximo bloco nós vamos analisar os erros fatais e as armadilhas emocionais que a maioria das pessoas comete ao tentar usar a generosidade e a verdade no dia a dia. Bloco 2. Agora que você compreendeu o poder avassalador da honestidade e da generosidade seletivas, surge uma dúvida fundamental. Se esse mecanismo é tão eficiente, por que tantas pessoas falham miseravelmente ao tentar usá-lo? A verdade é que agir com estratégia exige autocontrole e leitura de ambiente. A maioria das pessoas vive em extremos, ou são ingênuas demais e praticam a honestidade o tempo todo, ou tentam ser manipuladoras de forma tão grosseira que acendem todos os alarmes ao redor. Para que você não caia nessas ciladas, vamos analisar os 3 maiores erros estratégicos que destroem a sua reputação e impedem você de desarmar seus oponentes. A primeira armadilha: o ato único forçado e sem contexto. O primeiro grande erro ocorre quando a pessoa tenta usar um gesto de generosidade ou honestidade do nada, sem ter construído nenhum terreno prévio ou sem entender a psicologia do outro. A causa: isso acontece por desespero ou pressa. A pessoa quer uma concessão imediata de um superior ou parceiro de negócios, lembra da estratégia e decide comprar a simpatia alheia com um presente exagerado, um elogio inflamado ou uma confissão dramática fora de hora. A consequência: o efeito é exatamente o oposto do desejado. Quando um gesto generoso é desproporcional ou surge do nada em um ambiente competitivo, a mente humana reage com paranoia instantânea. Em vez de se sentir grato, o alvo pensa: o que essa pessoa quer de mim? O que ela está tentando esconder por trás desse favor? O presente vira uma bandeira vermelha e a vigilância do outro dobra de tamanho. A solução: pratique o que chamamos de microconcessões de baixo custo. Não tente impressionar com grandes investimentos ou atos teatrais. Um pequeno gesto de transparência, como admitir um erro irrisório no trabalho ou compartilhar uma informação útil de baixo impacto, é muito mais eficiente para desarmar a guarda do que um presente extravagante que pareça um suborno disfarçado. A segunda armadilha: a máfia da reputação viciada, a armadilha do histórico. O segundo erro fatal afeta quem já tem uma imagem pública marcada pela astúcia, esperteza ou desconfiança. A causa: quando uma pessoa já é conhecida por ser extremamente calculista, fria ou interesseira, ela assume que basta fazer um ato de caridade ou de integridade para que todos passem a confiar nela magicamente. A consequência: quando você já possui a fama de raposa, um ato de virtude repentino é visto como a maior das manipulações. As pessoas associam o gesto nobre ao famoso cavalo de Troia do qual falamos no bloco 1. Elas recusam o presente, desconfiam do elogio e fecham todas as portas. Tentar parecer um santo cordeiro quando o ambiente sabe que você convive entre lobos destrói o que restava da sua credibilidade. A solução: se você já possui a reputação de ser uma pessoa astuta ou dura de negociar, use a reversão calculada. Não tente se fingir de santo. Em vez disso, simule uma falha moral esperada ou uma imperfeição inofensiva. Lembre-se da história do famoso vigarista que tentou vender um monumento público a um comprador desconfiado. Ao perceber que o comprador estava receoso, o vigarista não fez um discurso de virtude. Ele fingiu hesitação e deixou transparecer que aceitaria um pequeno suborno por fora. No segundo em que exigiu a propina, o comprador relaxou completamente. Por quê? Porque aquilo validou a expectativa dele de que estava lidando com um funcionário corrupto comum. A imperfeição simulada trouxe a previsibilidade de volta e o golpe funcionou. A terceira armadilha: a incontinência da generosidade, o efeito cordeiro. O terceiro erro é cair no hábito de ser bom e transparente o tempo todo, sem qualquer critério seletivo. A causa: a causa é o condicionamento de querer ser amado por todo mundo e o medo do confronto. A pessoa confunde honestidade seletiva com honestidade compulsiva. Ela acredita que ser um livro aberto e entregar favores sem parar vai gerar dívidas morais automáticas nas pessoas. A consequência: se a sua generosidade é banal e diária, ela perde todo o valor estratégico. O mercado e as pessoas não te enxergam como alguém nobre ou estratégico, enxergam você como alguém ingênuo e fácil de explorar. Em vez de gerar dívida moral ou gratidão, a sua generosidade vira obrigação na cabeça dos outros.
Quando você finalmente precisar pedir algo em troca, vai receber o desprezo. A solução. A generosidade e a honestidade precisam ser seletivas e surpreendentes. Elas devem funcionar como um golpe de impacto. Acontecem poucas vezes, no momento exato e direcionadas ao ponto fraco certo do alvo. O valor do gesto está na sua raridade. Percebe como o limite entre a maestria tática e o fracasso é tênue? Se você exagera no presente, vira suspeito. Se você força a virtude tendo fama de esperto, vira piada. Se você é bonzinho o tempo todo, vira capacho. No próximo bloco, nós vamos estruturar o método prático. Você vai receber o mapa passo a passo de como aplicar a honestidade e a generosidade seletivas na sua rotina profissional e pessoal, construindo uma reputação de integridade inabalável. Bloco 3. Chegamos ao coração da nossa jornada. Você já entende a mecânica da desarticulação psíquica do oponente e já sabe exatamente quais armadilhas emocionais evitar no caminho. Agora, a pergunta é: como transformar todo esse conhecimento em um método prático, automático e elegante para o seu dia a dia? Para facilitar a sua execução e garantir que você consiga colocar essa estratégia em prática hoje mesmo, nós dividimos o método da honestidade e generosidade seletivas em 3 pilares fundamentais. Pilar 1. O gesto cavalo de Troia. A generosidade material seletiva. O que é esse pilar? Trata-se de entregar um presente, uma concessão ou um favor inesperado para a pessoa que você deseja desarmar, antes mesmo de fazer qualquer pedido a ela. Por que funciona? Pense na mente humana como um sistema de segurança extremamente rígido. Quando você chega pedindo algo de forma direta, os alarmes do outro apitam e as portas da defesa se fecham. Porém, o ato de presentear ativa um mecanismo psicológico arcaico no cérebro, o sentimento de dívida moral invisível e a regressão à receptividade. Quando alguém recebe um presente genuíno e sem cobrança imediata, a capacidade crítica dessa pessoa é temporariamente anestesiada pela surpresa e pela gratidão. Ela para de procurar segundas intenções e foca apenas na sensação agradável de ser valorizada. Como aplicar na prática hoje mesmo? Identifique no seu ambiente profissional ou pessoal aquela pessoa mais cética, dura de negociar ou desconfiada. Não tente convencê-la com argumentos lógicos em uma reunião. Em vez disso, aplique o gesto cavalo de Troia. Entregue a ela algo de alto valor percebido por ela, mas de baixo custo para você. Pode ser um relatório refinado que poupe horas do tempo dela, a indicação estratégica de um cliente ou um favor não solicitado em um momento de sufoco. Faça isso de forma natural e sem pedir nada em troca no momento. O presente vai abrir as portas da fortaleza dela. Dias ou semanas depois, quando você precisar fazer a sua movimentação principal, não encontrará resistência. Pilar 2. A confissão calculada. A honestidade seletiva verbal. O que é esse pilar? É a tática de revelar voluntariamente uma vulnerabilidade, um erro inofensivo ou um fato levemente desfavorável sobre você mesmo no início de uma relação ou negociação. Por que funciona? Estudiosos do comportamento humano mostram que as primeiras impressões exercem um peso desproporcional na nossa mente. Se você se apresenta como alguém perfeitamente impecável, a reação natural do outro é buscar a falha escondida. Por outro lado, quando você toma a iniciativa de admitir um pequeno defeito ou erro de baixo impacto, o cérebro da outra parte conclui instantaneamente: se essa pessoa é capaz de ser tão transparente sobre algo que a prejudica, ela jamais esconderia uma mentira grave de mim. Esse único ato de honestidade inicial estabelece uma blindagem na sua reputação, concedendo uma margem enorme de manobra para os seus passos futuros. Como aplicar na prática hoje mesmo? Em uma negociação de contrato, entrevista ou conversa estratégica, não tente vender a ilusão da perfeição absoluta. Use a confissão calculada. Diga algo como: olha, para ser totalmente transparente com você, a nossa maior limitação neste projeto é X, e prefiro que você saiba disso por mim agora do que descubra depois. Certifique-se de que a limitação X seja algo irrisório ou facilmente contornável. Essa pequena confissão atua como uma estaca de integridade na mente do ouvinte. A partir desse segundo, a guarda dele desaba e tudo que você disser a seguir será aceito como verdade incontestável. Pilar 3. A regra do dar para tomar. A criação de crédito social. O que é esse pilar? É a inversão tática do fluxo de exigências. Em vez de extrair recursos, informações ou concessões das pessoas de forma direta, você constrói um estoque prévio de favores e consideração. Por que funciona? Extrair algo de alguém de forma direta e agressiva gera atrito,
ressentimento e vontade de retaliação imediata. A natureza humana odeia sentir que foi explorada. Mas quando você usa a regra de anteceder a concessão, você transforma o que seria uma obrigação em uma resposta espontânea de cooperação. Você não toma informação ou recurso à força. A pessoa entrega voluntariamente para se livrar do incômodo invisível de estar em dívida moral com você. Como aplicar na prática hoje mesmo? Faça um mapeamento simples das 3 pessoas mais estratégicas para os seus projetos nos próximos 6 meses. Pergunte-se: o que eu posso entregar para essas pessoas hoje que facilite a vida delas? Pode ser um elogio público sincero sobre o trabalho delas, a solução de um problema operacional simples ou o compartilhamento de um contato valioso. Ao plantar essas pequenas sementes de generosidade seletiva, você cria uma rede invisível de obrigações morais. Quando seu momento de avançar chegar, o terreno já estará totalmente pavimentado a seu favor. Resumindo a nossa metodologia tática. Pilar 1. Use a generosidade material seletiva para desarmar pessoas céticas e resistentes. Pilar 2. Use a confissão calculada para construir uma reputação de integridade imediata e inquestionável. Pilar 3. Aplique a regra do dar para tomar, criando crédito social antes de fazer a sua movimentação decisiva. Dominar esses 3 pilares é o que distingue as pessoas ingênuas, que vivem brigando por espaço, dos verdadeiros mestres da estratégia, que alcançam seus objetivos sem encontrar oposição no caminho. No nosso quarto e próximo bloco, nós vamos traçar o seu cronograma prático de mudança, o passo a passo para você aplicar essas técnicas na sua rotina diária sem transparecer artificialidade. Bloco 4. Até este momento, você já recebeu toda a base conceitual e o arsenal prático para desarmar pessoas céticas e proteger suas reais intenções. Mas existe uma distância gigantesca entre entender uma estratégia no papel e ter a disciplina de aplicá-la no calor das suas interações diárias. A grande verdade é que mudar a forma como você se posiciona e negocia exige treino consciente. Se você passou a vida inteira agindo por impulso emocional, atacando quando se sente contrariado ou entregando todas as suas cartas por pressa, tentar aplicar esses pilares do dia para a noite vai parecer um pouco artificial ou desconfortável no início. E está tudo bem. Essa sensação é absolutamente normal. Para que você consiga transformar esse conhecimento em um hábito automático e fluido, nós estruturamos a sua jornada de transição em 3 fases bem definidas. Conhecer essa rota com antecedência é o que vai impedir você de vacilar ou desistir no meio do caminho. Fase 1. O freio de mão emocional. A etapa da observão. A primeira fase não é sobre sair por aí distribuindo presentes caros ou fazendo declarações mirabolantes. O seu foco inicial é muito mais simples e profundo: o autocontrole da reação imediata. Sabe aquele impulso quase incontrolável de responder a um ataque na mesma hora, de rebater uma provocação em uma reunião ou de exigir um favor de alguém sem ter construído o terreno? Na fase 1, o seu objetivo é acionar o freio de mão emocional. Sempre que você estiver diante de um impasse, de uma negociação difícil ou de uma pessoa cética, faça uma pausa consciente de 3 segundos. Pergunte-se em silêncio: se eu reagir de forma direta agora, vou gerar resistência ou abertura? Qual é o pequeno gesto de honestidade ou generosidade que pode desarmar esse ambiente antes da minha movimentação principal? Apenas o ato de segurar o seu impulso inicial e observar a psicologia do outro já coloca você em uma posição de enorme vantagem estratégica. Fase 2. A prática das microconcessões, adaptação e teste. Depois de dominar o freio de mão emocional, você entra na segunda fase, a etapa do laboratório prático. Aqui, o seu exercício diário é praticar microconcessões calculadas em ambientes de baixo risco. Não comece testando a estratégia na negociação mais importante da sua vida ou com o seu maior concorrente. Comece pequeno. Experimente fazer uma confissão calculada de baixo impacto para um colega de trabalho, admitindo uma dificuldade irrisória. Observe como o tom de voz da pessoa muda e como a postura dela se torna mais aberta e colaborativa. Em seguida, experimente oferecer um favor simples e não solicitado a alguém que costuma ser travado. Note como a surpresa anestesia o ceticismo imediato dessa pessoa. Ao coletar essas pequenas vitórias no seu cotidiano, você vai perceber que o método funciona de forma matemática. A sua confiança vai aumentar e a aplicação das táticas vai perder aquele aspecto travado do início. Fase 3. A maestria da discrição, fluidez e intuição. A terceira fase é o estado de maestria. É o momento em que a honestidade e a generosidade seletivas deixam de ser táticas que você pensa para aplicar e passam a fluir espontaneamente como traços marcantes da sua personalidade. Nesta etapa,
Você não transparece cálculo, manipulação ou esforço. As pessoas ao seu redor passam a enxergar você como um indivíduo extremamente íntegro, generoso, agradável e seguro. Elas não desconfiam de você porque a sua postura de integridade no primeiro contato já construiu um escudo de confiança inabalável. E é exatamente sob a proteção desse escudo que você avança em direção aos seus maiores objetivos, conquistando alianças poderosas e alcançando o topo sem precisar travar guerras desnecessárias pelo caminho. Lembre-se, não se cobre perfeição nos primeiros dias. Mudar velhos hábitos de comunicação e defesa leva tempo. Trate cada interação social como uma oportunidade de aprendizado. Comece devagar, pratique o freio de mão emocional, teste as microconcessões e observe a virada de chave no comportamento das pessoas ao seu redor. No nosso quinto e último bloco, nós vamos fazer o fechamento definitivo. A prova da eficiência desse método, o resumo final do aprendizado e a conclusão impactante do nosso áudio. Bloco 5. Se você acompanhou este conteúdo até aqui, já percebeu que não estamos falando de simples truques de conversação ou de manipulação barata. Estamos falando de uma verdadeira filosofia de liderança e sobrevivência em um mundo altamente competitivo e desconfiado. Para provar como essa mudança de postura transforma vidas na prática, pense no caso de uma jovem gestora de equipe que assumiu o comando de um departamento inteiro em uma grande corporação. Ao chegar, ela encontrou um ambiente hostil, dominado por veteranos cínicos e desconfiados que faziam de tudo para boicotar as suas decisões. Em vez de tentar impor sua autoridade no grito ou acusar as pessoas de insubordinação, ela aplicou o pilar da confissão calculada. Na primeira reunião geral, ela olhou nos olhos da equipe e admitiu abertamente que não conhecia os detalhes operacionais de uma área específica do setor, uma vulnerabilidade que todos ali já sabiam. Ela disse com simplicidade que precisava do conhecimento prático deles para não cometer erros graves no projeto principal. Aquele único ato genuíno de humildade e transparência desarmou a guarda dos mais críticos. Os veteranos, que estavam prontos para a guerra, viram nela uma líder autêntica e disposta a ouvir. A resistência desmoronou em minutos. A partir dali, o caminho ficou livre para que ela implementasse todas as mudanças estruturais necessárias, conquistando a lealdade e o respeito incondicional de todo o time. Percebe o poder disso? O poder real não está na força bruta, na ostentação de autoridade ou no confronto direto. O verdadeiro poder está na capacidade de controlar a percepção alheia e desarmar o inimigo antes mesmo de ele erguer o escudo. A grande lição estratégica que você deve gravar na sua mente no dia de hoje é esta: a mentira constante cria muros e acende o alarme do mundo contra você. Mas a honestidade e a generosidade seletivas constroem pontes, abrem portas blindadas e anestesiam o ceticismo até das mentes mais cínicas. Use a verdade como uma arma tática e a generosidade como a sua melhor isca. De nada adianta acumular horas de conhecimento e ouvir os maiores conceitos de estratégia se você não tiver a coragem de cruzar a ponte da teoria para a prática. O conhecimento sem execução é apenas uma ilusão de progresso. A partir de hoje, a responsabilidade de como as pessoas reagem a você está 100% nas suas mãos. Escolha sua próxima palavra com inteligência, prepare o terreno antes de fazer exigências e use a nobreza de caráter calculada para alcançar os seus maiores objetivos. O momento de começar a transformar o seu ambiente não é amanhã, não é na próxima semana, é agora. Se esta aula em formato de áudio trouxe clareza para sua visão de mundo e te entregou ferramentas práticas para sua vida, faça isso chegar a mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada de poder, deixe o seu curtir e escreva nos comentários. Qual é o primeiro gesto de honestidade ou generosidade seletiva que você vai praticar hoje? A sua reflexão nos comentários pode ser a faísca que vai transformar a mentalidade de outro ouvinte da nossa comunidade. Obrigado pela sua audiência, mantenha o foco na sua evolução e nos vemos no próximo conteúdo. Missão dada é missão cumprida.